Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu já tinha comentado com vocês em alguns episódios anteriores, mas eu gostaria de reforçar aqui com vocês. A partir de agora, já é possível vocês publicarem a sua empresa, produto ou serviço aqui no podcast. Isso é uma ótima oportunidade, gente, principalmente para quem está começando o próprio negócio, para quem presta um serviço. É muito legal. A gente tem um público muito bacana aqui no podcast, fiel, que sempre vem escutando. Tem chegado gente nova todos os dias. Então, você divulgar o seu negócio aqui com a gente é como se fosse um investimento a longo prazo, já que os episódios ficam disponíveis na plataforma e todo mundo que chega geralmente ouve as histórias anteriores. Então, sua divulgação vai durar aí um tempo indeterminado. Aproveita que está chegando o Dia dos Namorados, Dia dos Pais e até mesmo o final de ano para a gente fazer uma parceria bacana e, quem sabe, alavancar suas vendas. Com isso, você ganha mais visibilidade, pessoas vão conhecer melhor sua empresa e trabalho e vai ser muito legal você fechar a sua parceria aqui com Bora Começar. Eu estou fazendo vários pacotes bacanas, então escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com para a gente falar sobre a divulgação da sua empresa aqui no podcast. Quem quiser tirar dúvida, pode me chamar no Instagram também, tá bom? Hoje eu estou trazendo a história do Igor. Então, bora começar? O Igor, desde criança, ele foi aquele menino espoleta, sabe? Com 7 anos de idade, ele já era muito travesso. Ele vivia aprontando, quebrou o muro do vizinho tentando escalar, catava goiaba no quintal dos outros. E aí, em um certo dia, quando ele foi para a escolinha, um coleguinha estava meio que tirando onda, porque o pai dele tinha dado dinheiro para que ele comprasse lanche na vendinha da escola, e o Igor ouviu. No meio da aula, esse coleguinha pediu para a professora para ir ao banheiro e o Igor aproveitou essa oportunidade para pegar os R$ 20 que aquele coleguinha tinha levado para a escola e estava dentro da bolsinha. Quando o coleguinha voltou, que deu a hora do recreio, que ele procurou onde que estava o dinheiro, ele não achou. Foi aquela confusão. O Igor chegou em casa com aquela nota de R$ 20, contou para a mãe que estava doido querendo comprar um peão e que ele ia comprar porque ele tinha R$ 20. A mãe do Igor, ela ficou transtornada, querendo saber de onde que ele tinha tirado esses R$ 20. Então ela questionou. E o Igor acabou contando toda a situação para a mãe. Ele disse que lembra até hoje do olhar da mãe com aquela cara de decepção de meu filho roubou, sabe? Ele disse que ele não esquece essa afeição da mãe até hoje, mesmo na época ele tendo apenas 7 anos. Quando a mãe do Igor descobriu tudo isso, no outro dia pela manhã, ela foi junto com o Igor na escola, conversou com a diretora, conversou com a professora, chamou o coleguinha que tudo tinha acontecido e a mãe do Igor disse que era para a professora escrever um bilhete pedindo desculpas e tal. E a mãe do Igor tinha levado os R$ 20, algumas balas e pirulitos como um pedido de desculpa, né? E a mãe do Igor chorou, ele lembra disso, que ela chorou junto com a diretora. A diretora tinha dito que era normal, né, para uma criança fazer aquilo. Quando o Igor ficou mais velho, a mãe dele recontou essa história, então ele sabe, né, de alguns detalhes. A mãe do Igor ficou bem preocupada e a diretora disse que não, que aquela era uma fase justamente do pequeno Igor aprender, que ela fez o que era certo, que era educar. Nisso, a mãe do Igor ficou mais tranquila e tudo bem. Anos se passaram, o Igor cresceu, estudou e se tornou dentista. A mãe, uma mulher que sempre foi batalhadora, continuava trabalhando como caixa numa loja bem conhecida na cidade deles. Ela tinha casa própria e ele, mesmo já sendo independente, sempre ajudou a mãe pagando luz, água, internet.
e até o plano de saúde para ela, né? E o Igor, nesse caso, já morando sozinho. Bom, em um dia no consultório, no meio de um atendimento, o Igor ele recebeu uma ligação. Era o dono da loja onde a mãe dele trabalhava, e naquele momento o homem dizia ao telefone que a mãe do Igor estava sendo levada para a delegacia. Ali na hora, o Igor congelou. Ele começou a imaginar várias possibilidades, achando que a loja tinha sido assaltada e que a mãe dele tinha passado por algum tipo de perigo. E então ele terminou o atendimento que ele estava fazendo daquele paciente e disse para a secretária dele remarcar todos os outros pacientes, porque era algo urgente que ele não teria como atender. Quando o Igor chegou na delegacia tentando entender tudo o que havia acontecido, o dono da loja se prontificou a avisar para o Igor que ele estava acusando a mãe do Igor de roubo. Segundo o dono da loja, o caixa dessa loja sempre foi meio desorganizado. Era tudo feito manualmente, sem controle eletrônico, apenas com algumas planilhas e tal, mas sempre haviam retiradas, alguns pagamentos manuais ali que não eram contabilizados. De um certo tempo para cá, esse dono ele começou a desconfiar de algumas retiradas de dinheiro e, sem avisar ninguém, ele instalou câmeras na loja. Ali, em algumas daquelas imagens, ele viu a mãe do Igor colocando dinheiro dentro da própria bolsa. Então, ele resolveu conversar com a mãe do Igor, mas ele já acionou a polícia. E quando a polícia chegou, que pediu para ver a bolsa da mãe do Igor, o dinheiro realmente estava lá. Ela tentou dizer que era para pagar algumas contas da loja, que ela iria em algum lugar pagar durante o almoço, mas o patrão não aceitava e dizia que os boletos que eram fora da loja, fora do pagamento interno que acontecia ali, ele mesmo fazia através do telefone dele, pagando o boleto pelo telefone. E no fim de toda essa discussão, era roubo mesmo. O Igor ficou totalmente sem chão, ele tentou conversar e entender a mãe, ficou meio desesperado. E o dono ele continuava com as acusações. Então o Igor chamou o dono da loja de canto, disse para eles fazerem um acordo à parte. O Igor disse para ele, olha, não entra com nenhuma ação, não faz boletim de ocorrência nem nada do tipo, que a gente acerta tudo isso por fora. E o dono aceitou. O Igor sugeriu que o dono verificasse, todas as contabilidades da loja, verificasse o tempo que ele pagaria diretamente para o dono da loja o valor que a mãe dele havia pegado. O dono da loja, então, aceitou que fosse dessa forma e todo mundo foi embora para casa. E durante essa volta para casa, o Igor não conseguia entender. A mulher que ensinou para ele a não roubar desde aquela época, aqueles R$20, quando ele era criança, agora estava sendo acusada de desviar dinheiro do trabalho, roubar no caso. A mãe do Igor só chorava, pedia perdão, mas não explicava o motivo de nada. E o Igor fazendo os cálculos na cabeça, por quê? Ele pagava água, pagava a luz, pagava a internet, pagava o plano de saúde, com que a mãe dele estava gastando o salário. A mãe dele continuava só chorando e ele recebeu uma mensagem do dono da loja. O dono da loja disse que ele havia percebido toda essa confusão desde o final de 2023 até os meados de 2024, que foi quando tudo isso aconteceu. Ele já tinha feito os cálculos e tinha dado cerca de R$6.300. O Igor insistiu com a mãe dele. Mãe, por quê? O que está acontecendo? Por que a senhora está fazendo isso? A mãe dele dizia que era por causa de dívidas antigas, e isso e aquilo, mas ele continuava desconfiando. E ele acabou pedindo o celular dela. E aí veio tudo à tona. No celular da mãe dele, ele descobriu que a mãe estava envolvida num grupo como um esquema de pirâmide. Era um grupo de mulheres que vendia rifas
tipo uma poupança conjunta. Era a promessa de todo mundo estar ali juntando dinheiro e dar rendimentos para todo mundo. Funcionava mais ou menos assim. Para você entrar, você entrava e pagava R$ 300 numa cartela de rifa. Essa cartela tinha 300 rifas. Você deveria vender cada rifa a R$ 3, ou seja, daria cerca de R$ 900. Mas você tinha que vender tudo em um mês. Se você não vendesse as 300 rifas, você pagava uma multa. Mas aí tinha aquelas bonificações. Se você chamasse outra pessoa para entrar, você ganhava uma comissão. Então, quando a pessoa entrava, ela pagava R$ 300 pela rifa, você ganhava 150, você que indicou aquela pessoa. E o que aquela pessoa vendesse das rifas dela, você ganharia uma porcentagem. E se aquela pessoa não conseguisse pagar, você também deveria pagar uma porcentagem que seria daquela pessoa para ela pagar. Ou seja, um verdadeiro esquema de pirâmide, um acima do outro, que não dá nem para entender direito como que isso conseguia funcionar, né? Era uma verdadeira confusão e que, no fim, só a pessoa que estava por trás desse esquema é que ganhava alguma coisa, porque o resto, todo mundo acabava perdendo. O Igor, conversando ali com a mãe, ele descobriu que a mãe dele já tinha tentado sair anteriormente, mas que as pessoas envolvidas por trás disso começavam a ameaçar. Dizia que ela tinha feito um compromisso, que ela teria que arcar com esse compromisso e que para ela sair, ela teria que pagar R$ 5.000. Depois de um tempo, eles aumentaram esse valor, falando que, na verdade, ela teria que pagar R$ 10.000. O Igor ficou completamente revoltado. E ele disse para a mãe que ela ia sair, sim, que ele queria ver alguém fazer algo com ele. Porque tudo isso é ilegal. Então, o Igor foi até a delegacia com as mensagens e prints, mas o policial que atendeu ele disse que, como o grupo era um aplicativo fechado e não existia provas concretas daquele crime, não compensava abrir uma investigação nem fazer nada sobre isso. O Igor ficou revoltado na época, ele não entendia direito, voltou para casa. A mãe acabou sendo demitida por justa causa. E como a primeiro momento aquele dono da loja tinha visto tudo, chamou a polícia esteve lá, outros funcionários que estavam presentes na loja ouviram toda a conversa e esse burburinho acabou espalhando, o que contribuiu para a mãe do Igor não conseguir um novo emprego, pelo menos não um emprego fixo. A mãe dele fez alguns bicos de babá, já chegou a fazer bicos de faxineira, mas ela era dispensada um tempo depois. E o Igor até acredita e desconfia que é porque, às vezes, a pessoa está ali e acaba descobrindo, né, a história por trás de tudo que aconteceu com a mãe dele e acaba dispensando. Atualmente, o Igor ele está com um advogado, vendo se consegue algum respaldo jurídico com tudo que aconteceu. O próprio Igor preferiu não entrar muito em detalhes nessa pauta dessa questão da parte jurídica, mas, por enquanto, todas as contas da mãe dele estão sendo responsabilidades dele. Ele já pagou o dono da loja o valor que a mãe dele ficou devendo. No fim, eles acabaram fechando em R$ 7.000. Ele dividiu ali em poucas parcelas e já concluiu o pagamento. Então, agora, além das contas que ele já pagava para a mãe, ele também paga supermercado, remédio, se ela precisa sair, se ela utiliza um carro de aplicativo, qualquer coisa que ela vá fazer, até mesmo comprar uma roupa, ele que vem pagando por tudo isso. Só que ele tem o aluguel do consultório dele, ele tem os próprios gastos com ele, além dos gastos com o consultório. Ele disse que ele precisa fazer cursos de especialização fora da cidade dele, ir para outros lugares. E tanto o curso quanto esse deslocamento acaba ficando caro, ele precisa pagar hotel, entre outras coisas, e equipamentos da clínica, porque a gente sabe, né, que principalmente nessas áreas, vem sempre aprimorando e melhorando coisas, então
os equipamentos também precisam ser comprados e são equipamentos caros. Por mais que ele consiga bons créditos juntamente com o banco, tudo isso acumula e acaba ficando em muitas dívidas. Então, ele está ficando apertado com tudo que vem acontecendo e ele está pensando até em se mudar de cidade. E para isso também seria muito difícil algumas coisas, porque até ele fazer o nome dele em outra cidade, conseguir atendimento, é difícil, gente. Quando você vai para um lugar que você é novo e você abre algo novo na cidade, até que você faz o seu nome, é muito difícil. E ele também teria que fazer um investimento muito grande. Mas por que ele pensa em mudar de cidade? Uma cidade maior traria mais oportunidade para ele e também possibilitaria a mãe dele em conseguir um emprego, conseguir trabalhar. Durante muito tempo, a mãe dele trabalhou de forma informal, né? Então, tem umas outras coisas que o advogado também está avaliando para ver a possibilidade de alguma outra renda para ela, junto com o governo, né? E é isso, o Igor não sabe o que fazer. Ele pensou que para poder mudar, né, fazer essa mudança, vender a casa que a mãe dele tem hoje, que a mãe dele mora hoje, para ambos morarem em algum outro lugar. Só que ele também pensa que ele já se acostumou a morar sozinho, né? Voltar a morar com a mãe seria um pouquinho desgastante para ele. Eu acabei dando a ideia de, como ele mora num local e paga o aluguel desse local, para ele sair desse apartamento, dessa kitnet que ele tem, e voltar a morar com a mãe dele. Mas ele disse que isso para ele é algo difícil, que ele não gostaria de abrir mão. O Igor tem um carro, e é um carro bom, só que ele também depende do carro para muitas coisas, porque algumas vezes na semana ele faz atendimentos em uma cidadezinha próxima de onde ele mora. Então ele se desloca até lá com o carro dele, para ele fazer esse atendimento em outros consultórios, né? Porque assim, igual ele me explicou, a pessoa ela tem um consultório, às vezes está faltando dentista, a pessoa contrata um dentista de fora para ajudar no atendimento, porque às vezes tem muito atendimento e tal. Então, é isso que ele faz. Ele não queria abrir mão do carro e ele quer saber a opinião de vocês do que fazer agora. Ele está meio perdido e ele também sente que a mãe está acomodada agora, que ela não está tão preocupada com o emprego. Quando ele fala de mudar, a mãe dele não aceita, fala que a família dela foi enterrada na cidade, que ela quer morrer ali, ser enterrada ali, que ela não quer sair dali. Ela meio que não está muito preocupada com os prejuízos que ela deu pro filho, né? E ela também, às vezes, fala com o Igor que ela se dedicou muitos anos da vida dela cuidando do Igor e que agora era a vez do Igor cuidar dela. É essa a história do Igor. Como dizem, ele está entre a cruz e a espada e não sabe o que fazer. Deixe a sua opinião no nosso grupo do Telegram ou em nosso grupo do WhatsApp. Os links estão todos na bio do Instagram e também na descrição dessa história. E lembre-se, se você possui alguma marca, algum produto ou presta algum serviço, divulgue aqui em nosso podcast. Aproveite as oportunidades e os valores promocionais. Me envie um e-mail para a gente conversar melhor ou me procure no Instagram. Se você curtiu, gostou dessa história, avalie o programa com 5 estrelas, ative o sininho para você receber uma notificação sempre que sair uma nova história. E é isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!